Fala galera desse canal. E aí, calma aí, volta aí. Que cara? Vai. E aí, gente, tudo bem? Mais um vídeo no canal sobre um tema muito legal. E eu trouxe a pessoa certa. Anderson Figueroa. Gente, o Anderson é meu pastor aqui na igreja no Rio de Janeiro. E eu tô muito feliz de trazer ele para falar sobre esse tema de adoração. Porque, gente, com muita sinceridade no meu coração, eu nunca vi alguém ler tanto sobre adoração. Esse cara que leu tudo sobre adoração, e qualquer livro novo que lança, ele compra antes da pré-venda. É incrível. Eu vejo que vai lançar, o Anderson já até comprou. E eu acabei de saber que ele iria lançar. Então é uma alegria para mim, é um prazer ter ele aqui para falar sobre adoração. Se apresenta aí, Anderson. Como é que eu vou me apresentar? Vamos lá. Eu sou o Anderson Figueiredo. Fala tudo que você faz. Tudo. Eu sou o Anderson Figueiredo, sou casado com a Marcela Figueiredo e tenho duas filhas, a Maria e a Laura, são gêmeas, têm 5 anos. São bem avivadas, assim, bem parecidas comigo, são loucuragem. Sou pastor aqui na comunidade Extrema Devoção e também missionário há 8 anos na Casa de Oração Incessante. Tenho trabalhado aqui com os turnos de oração durante todo esse tempo e também um líder de adoração da casa, escrevendo canções aqui. Tenho liderado os turnos de oração, liderei a sala de oração também e hoje também tenho tanto liderado com ensino dentro da comunidade, dentro da sala de oração, sobre adoração, sobre devoção, sobre o movimento global de oração, e também tenho viajado em algumas comunidades, aceitando alguns convites, dando treinamento em algumas escolas no Brasil, com essa ênfase sobre oração, adoração, e tem sido muito incrível esse tempo servindo o corpo de Cristo, a Igreja do Brasil, com essa ênfase sobre oração e adoração. Uma pergunta antes de entrar no tema. A adoração na tua vida sempre teve? Você sempre foi líder de adoração? Desde que você entrou na igreja? Meus pais, vou fazer aquela brincadeira clássica, né? Estou envolvido com adoração desde criança, assim. Meus pais estão envolvidos na Igreja Batista. Eu nasci em berço evangélico, né? Como um monte de gente nasceu em berço evangélico. Mas meus pais lideravam a adoração, minha mãe sempre liderou a adoração, lidera até hoje com 63 anos de idade. Meu pai também era líder de coral na Igreja Batista. Caraca! E aí eu vi eles envolvidos com a música na igreja. Eu comecei a tocar violão. Eu acompanhava meu pai com os discos do Grupo Logos, Altos Louvores. Eu lembro de ir num evento com meu pai, assistir o Altos Louvores ao vivo, e eu ficava fascinado, assim, muito incrível. E eu comecei a tocar com 13 anos, comecei a tocar violão, e eu fui forjado nos cultos de quarta-feira da igreja. Tocava na igreja lá e comecei a tocar violão, então desde os 13 anos eu tô envolvido com a música e o ministério de louvor da igreja. Minha mãe foi líder de louvor, então... Aí você conheceu a adoração extravagante. Isso. Eu com uns 13 anos, então, lá para 2000, 2001, eu recebi três CDs que estragaram a minha vida, assim, né? Um dos líderes de louvor da época me deu de presente Presença da Glória, do Antônio Cirilo, Paixão, Fogo e Glória, do David Keelan, e Coração da Noiva, do Casa de Davi. Aí foi loucuragem na minha vida. Eu nunca mais fui o mesmo. Ouvi aquilo ali e fiquei louco ouvindo Coração da Noiva com aquela flautinha tocando, 20 minutos de música profética acontecendo. Cara, Presença da Glória, do Antônio Cirilo. Mano, era só choro, lágrimas rolando. Cara, o CD do David Keelan, é assim que nós vencemos. Cara, não existia nada igual aquilo. E um mover de Deus muito forte no Brasil, assim. Então,
Você chegou aí numa parada dessa? Cara, eu era muito novo, eu tinha 15 anos, 16 anos, então eu não viajava. Mas eles teve conferências deles no Rio de Janeiro. Então, ou eu ia com a galera da igreja, assim, do Ministério de Louvor, eu pedia para eles me levarem, minha mãe liberava, ou eu pedia para minha mãe me levar. Então, cara, eu ia e eu E aquela história do teclado? Não, calma. Tem algumas coisas inefáveis, assim, que talvez não deva contar aqui. Mas, cara, eu vi muita coisa... Não, conta. Eu vi muita coisa louca acontecer, assim. Vou contar uma. Bento Ribeiro, a galera da antiga, minha mãe me levou na congregacional de Bento Ribeiro aqui no Rio de Janeiro. O Antônio Cirilo tava ministrando adoração e cara, muita presença de Deus, muita presença de Deus. Eu acho que eu tinha 17 anos na época. E cara, gente caindo no chão na passagem de som, assim, o culto não tinha começado, assim. E eu já chorando muito, a banda ministrando. E no meio dessa passagem de som, que na verdade já tinha começado o culto, tá ligado que o tema do vídeo já mudou, né? Não, Então, é esse tema. Mas vamos lá. No meio da passagem, na passagem de som, assim, o Cirilo sentiu que tava já tendo um ambiente de cura no meio da adoração. E ele falou isso no microfone: eu sinto que o Senhor quer curar pessoas aqui enquanto nós ministramos ao Senhor e cantamos canções ao Senhor. Ele falou: pessoas com dor de cabeça sendo curadas agora. E aí as pessoas começaram a sinalizar que estavam sendo curadas. E aí ele falou: eu sinto que tem pessoas aqui com dores na coluna, dores no ombro. Você que tem dores no braço, levanta o seu braço agora. E as pessoas que não podiam levantar o braço começaram a levantar o braço, assim. Eu comecei a ver, mano, muita cura acontecendo. E aí o ápice da parada foi um menino que era cego. Tipo assim, ele nasceu cego e o menino começou a enxergar. Caraca. No meio da adoração. E aí eu puxava assim minha mãe e falava assim: mãe, você tá vendo? Você tá vendo? E a minha mãe também vendo a parada. E a parada mais louca não é essa. Tipo, esse menino tinha nascido ali. E as pessoas da igreja confirmando, assim, sabe? Mano, foi brutal, assim. Irado. Então vamos falar sobre adoração. Nisso eu quero entrar com uma pergunta, né? Eu fui ensinado nesse tipo também, de que eu posso adorar a Deus do meu jeito, porque Deus recebe a adoração. Então, para começar, uma pergunta bem simples, né? Eu posso adorar a Deus com mão no bolso, do meu jeito? Como que você vê, ou como que a Bíblia diz que é a parada de entregar a adoração ao Senhor? Eu acho que tem vários pontos assim que a gente precisa analisar. Primeiro, a gente precisa entender o que é adoração de fato. Porque parece simples, mas as pessoas ainda têm na sua mente ou um conceito ou um pensamento errado do que significa a adoração. A maioria das pessoas ainda pensam a adoração como um momento litúrgico do culto. Tem um livro que eu gosto muito, que é do D.A. Carson, do Russell Shedd, que é a Teologia Bíblica da Adoração, e ele dá um exemplo muito bom sobre um pai e um filho andando de carro, e o filho vê uma placa com um anúncio de um culto, e venha para o culto na igreja tal, às 19 horas, e o filho pergunta para o pai: pai, o que é cultuar?
E o pai responde, é a gente ir todo domingo para a igreja, sentar na cadeira e ouvir um bom sermão. Se a gente parar para pensar, a maioria das igrejas acreditam que cultuar a Deus é isso. É isso. É você ir religiosamente, todo domingo à igreja, ouvir um sermão que alimente talvez a sua alma e ir embora para sua casa e não fazer nada com ela durante a semana. Você vive isso nesse ciclo, mas na verdade adoração ou cultuar a Deus tem a ver com você entregar a Deus. E a gente precisa perceber de que a gente está vivendo isso, assim, ou a maioria de nós, por muitos anos, a gente viveu dessa forma, pensando a adoração dessa forma. E a adoração, ela não é um espaço litúrgico do culto, ou então são os 20 minutos, 30 minutos do culto, ou a adoração, muita gente pensou assim, a adoração são as 3 músicas lentas que tocam depois das 2 rápidas. Depois das 2 rápidas, muito bom. Louvor são as 2 rápidas e adoração são as 3 músicas lentas. Eu aprendi assim. Então, tipo, cara, é muito natural de se pensar isso. O pastor até falava assim, canta a música de adoração. Aí eu já sabia que era música, tipo assim, fica mais lenta. A música lenta. Então, e a de louvor era música de celebração. Celebração. Música rápida. Então, cara, isso é muito natural de acontecer, assim. Mas a gente precisa entender que a adoração, ela abrange a vida do cristão. Então, você pode adorar em silêncio. Você pode adorar o Senhor. Na verdade, a adoração ela vai ser uma resposta ao que você viu sobre Deus. Então, você entendeu a obra de Cristo sobre a sua vida. Você entendeu aquilo que você fez. Então, a sua resposta ao Senhor de adoração vai ser uma resposta de obediência. Então, eu vou ser um bom marido porque eu entendo o que o Senhor fez. Então, cara, eu vou ser um bom marido para minha esposa. Então, se eu sou um bom marido, eu dou uma resposta de adoração ao Senhor. Se eu administro bem as minhas finanças, é porque eu entendi que eu não sou o dono do meu dinheiro, mas o Senhor é quem libera graça sobre finanças da minha vida. Então, o dinheiro não é meu, mas eu sou um bom administrador do dinheiro que o próprio Deus libera sobre mim. Você está entendendo? Então, se eu sou um bom funcionário, se eu não chego atrasado no meu trabalho, se eu sou um bom pai para os meus filhos, então isso tudo tem a ver com adoração. E também tem a parte litúrgica, cultuar a Deus, cantar para Deus, um momento de palavra, num culto coletivo, também tem a ver com adoração. E aí dentro de adoração tem um aspecto do louvor, que faz parte. Então, se a gente fizesse um círculo, a gente tem um círculo menor que tem um louvor, e dentro desse círculo maior tem esses aspectos da família, trabalho, finanças, tudo englobando a adoração, a liturgia dos cultos. E no louvor também tem alguns aspectos, mas tudo isso dentro de adoração. E aí você falou, mas eu posso adorar do meu jeito? E aí tem mais algumas coisas que a gente precisa entender, que eu acho importante. E aí eu não sei se você depois quer fazer mais alguma pergunta, mas eu acho que a gente precisa entender 2 coisas antes do como adorar. Porque você perguntou, eu posso adorar com a mão no bolso? Mas a gente precisa entender por que a gente faz, para também entender como a gente faz. Então, pelo menos, a gente precisa entender 3 motivos do porquê que a gente faz. Porque nós estamos envolvidos em louvar a Deus. Primeiro, porque Deus é digno de ser adorado. Não existe alguém que seja mais digno do que Deus. Ele é excelente em grandeza,
Ele é excelente em beleza. Cara, as escrituras dizem que é louvai mediante a sua grandeza. Apocalipse 4:5 diz que toda a beleza pertence a Ele, todas as criaturas do céu e da terra e debaixo da terra louvam sobre quem Ele é. E tem sobre esse devolver a glória devida, né? A glória devida ao nome do Senhor. O livro de Jó fala sobre os céus e as estrelas cantando sobre Deus. Então, cara, a dignidade de Deus é um ponto do porquê nós devemos cantar sobre quem Ele é. Salmo 29 falando sobre tributar a beleza de Deus, cantar sobre a beleza de Deus. Um outro ponto do porquê nós devemos louvar a Deus, porque Deus nos fez sacerdotes. Esse é o segundo ponto para mim. Entender de que nós não fomos livres simplesmente do pecado. Tipo, o objetivo principal do sacrifício de Cristo é nos reconectar a Deus e nos colocar na nossa posição primária, que é ministrar a Ele. Ele nos fez sacerdotes, Apocalipse 1:6. Esse é o objetivo de Deus. O Adão era um sacerdote no jardim. Após queda, ele saiu dessa posição, mas Cristo, sumo sacerdote, nos reconectou novamente com o Pai. Então, nós louvamos porque Deus é digno, nós louvamos porque Ele nos fez sacerdotes novamente para Deus. E um terceiro ponto nós louvamos porque é uma ordem bíblica. A gente pega os salmos, as escrituras dizendo, cara, cantai ao Senhor. Então, não tem como a gente fugir disso, é uma ordem bíblica, cantar a Deus. Então, esses são pelo menos três pontos em que a gente precisa observar. Tem outros pontos que não dá tempo de falar. Isso ia ser uma aula, né? Não dá pra abordar tudo. Uma escola, né? É uma escola. Mas pelo menos esses 3 pontos eu acho muito importante. Dignidade, porque nós somos sacerdotes e porque é um mandamento bíblico. Está envolvido com louvor, assim. E, cara, como louvar? Por que louvar? A gente falou agora como louvar. Não dá pra louvar a Deus de qualquer maneira. Não dá pra... Louvar a Deus com a mão no bolso. Não dá. É impossível. Essa é a resposta que eu tava atrás. Não tem como, cara. Quem gosta de louvar com a mão no bolso, a resposta pra você é: esquece isso. Tipo assim, você não tem opção. Não dá. É impossível. Ah, mas eu gosto. O problema é seu. Tipo assim, esquece isso. Tipo, eu gosto do... É que tem aquelas falas, né? Tipo assim, eu tenho o meu jeito de adorar a Deus. Não Só que Deus tem o jeito dele de receber adoração. Então, qual é... Então, um versículo bíblico para isso. O seu jeito não existe. Não existe. Mas assim... Não, termina. Só pra eu perguntar outra coisa. Então, existe... Eu gosto do... Para essa resposta, o meu jeito, existe Hebreus 12:28. Hebreus 12:28 é o texto bíblico para quem fala, mas eu adoro do meu jeito. Tem 2 versões muito boas. Tem a versão da século 21 que diz: adoremos a Deus da forma que lhe seja agradável. Muito bom. Mas tem a versão da NVI que fala: adoremos a Deus da forma que lhe seja aceitável. Ou seja, o que a gente precisa pensar é o seguinte: se existe uma forma, e o versículo bíblico está falando pra gente que existe uma forma que nós devemos adorar a Deus que lhe seja aceitável, é porque também existe uma forma que não é aceitável. Então, meu amigo, a mão no bolso não funciona. A pergunta é: se existe uma forma aceitável, qual é a forma que não é aceitável? A gente precisa descobrir. Qual é a forma aceitável que Deus ama receber adoração? Sacou? E aí, se você... E aí eu tô sendo
Eu sou um cara que amo sorrir, assim, eu sou bem engraçado. Se você é um apreciador de Deus, se você ama Deus, eu acredito que você vai procurar descobrir. Você vai ser um investigador. Assim como você encontra esse versículo, a forma agradável, tipo, tem o versículo de João 4, mano, que o próprio Jesus fala que vem a hora, e a hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Mais uma vez, se existem verdadeiros adoradores, tem os falsos adoradores. Significa que tem os falsos adoradores. Então a gente precisa olhar esses pontos nas escrituras, cara, que são pontos importantes pra gente. Então, existem verdadeiros adoradores, existem falsos adoradores. Existe uma forma agradável a Deus de adoração e existe uma forma que não é agradável a Deus. E isso não está simplesmente numa forma litúrgica de se fazer. Tem uma forma litúrgica para se fazer, mas também tem a ver com o coração, tem a ver com o interior. Porque você pode ter a forma litúrgica para se entrar diante de Deus, mas o seu interior não está engajado com isso. Pergunta para Abel, mano. Fala com Abel. Conversa com Abel para você ver. Agora conversa com Caim. Mano, olha a diferença. Não tem jeito. Fala com Uzá. Uzá tinha boas intenções ali. Mas chorou. Deixou saudade. Você tá conseguindo entender? Não tem como, mano. Tem uma forma para se fazer. Sim. Ah, mas eu tinha boas intenções, a arca ia cair no chão. Então, a ordem de Deus é: não toca na arca. Ah, mas tinha a oferta de Caim e tinha a oferta de Abel. Mas Deus falou que tinha que ser dos primeiros. Ah, mas ele também ofertou. Não, mas ele não fez. Não aceita. Ah, mas teve oferta de Ananias e Safira. Mas a oferta era alta. Mas eles mentiram. Não tinha sinceridade. Não tinha sinceridade. Então, meus amigos, tem 3 tipos de oferta para se analisar ali. Ah, mas Amós 5:23. Mano, olha a liturgia de Amós. Parece os nossos cultos. É Deus falando através do profeta Amós. Eu rejeito as suas assembleias solenes. Eu rejeito as suas ofertas. Os seus animais que são sacrificados. As suas ofertas pacíficas. E aí o final eu acho que qualquer líder de louvor ficaria desesperado de ouvir Deus falando isso. Afasta de mim o barulho dos seus cânticos. Ou seja, a reunião do povo de Israel ali tinha sacrifício, tinha assembleia solene, ou seja, tinha um povo ali junto, tinha música, tinha gente cantando e Deus fala, então, não aceito a oferta. Tinha boa intenção, tinha gente junto cantando, tinha música, tinha instrumento e Deus fala, eu não ouço o barulho dos seus cânticos. Qual era o problema? A liturgia estava acontecendo, mano. Qual era o problema dali? Não tinha a essência da adoração. Por quê? Porque o povo de Israel estava com o coração dividido entre 2 deuses. Mano, se tem divisão no coração, a essência da adoração está longe. Então a gente precisa ter muito cuidado quanto a isso. Estou interrompendo esse vídeo aqui rapidinho para te dar um recado. Você deve estar vendo aqui em algum lugar da tela vai ter um QR Code. Então eu quero convidar você a pegar o seu celular agora mesmo e apontar para esse QR Code. Lá você vai ser guiado para o nosso Apoia-se, aonde você pode se engajar financeiramente com a nossa missão. Nós somos uma família missional aqui no Rio de Janeiro, nós somos missionários integrais aqui e a gente está muito engajado com 2 coisas: a pregação do Evangelho na maior zona de prostituição do Rio de Janeiro e também a sala de oração com oração dia e noite. Então eu quero convidar você a acessar e saber de tudo que a gente faz. Lá, acessando nosso QR Code, você vai ser guiado para um texto onde fala sobre quem nós somos,
qual a nossa história e o que nós fazemos. Nós sabemos que missões não se fazem só com atividades, mas também se fazem com finanças. Então, se você tem o desejo no coração de se engajar financeiramente em missões, nós queremos te convidar a fazer missões com a gente. Então, aponta o celular aí pro QR Code e você vai ser guiado lá mesmo sobre o que você precisa fazer para se tornar um parceiro financeiro. Muito obrigado e segue com o vídeo aí. E aí falando sobre a forma, existem nas escrituras pelo menos 7 expressões bíblicas para louvor, assim. Eu não vou falar das 7 expressões bíblicas aqui, iria levar muito tempo, mas inclusive, você que está ouvindo aí, já coloca aí, Anderson, lança um curso sobre isso, que aí ele pode falar sobre as 7 expressões. Eu tô enchendo o saco dele, gente, me ajuda aí. Mas existem 7 expressões bíblicas hebraicas para louvor, que são posturas que nós devemos ter para louvar a Deus. Então são expressões de gratidão. Por exemplo, vou falar uma pelo menos. Tovda é uma palavra para expressão de gratidões e ações de graças. Então, por exemplo, na nossa comunidade a gente inicia a reunião, a gente pode ler, por exemplo, o Salmo 95, que fala de ações de graças. Ou no meio da reunião a gente irrompe, se o Espírito Santo mover a nossa comunidade a um momento de ações de graças, a nossa postura como igreja é uma postura em erguer as nossas mãos com a forma de uma concha, assim. Essa é a expressão tovda de adoração e louvor. Então, tovda é uma concha, a mão assim, certamente você já viu alguém num culto da sua igreja com essa mão assim. E isso é ser grato por aquilo que você já recebeu, mas também ser grato por aquilo que você não recebeu. Então, uma coisa que eu penso é que às vezes a gente, naturalmente no culto, a gente tem posturas de erguer nossas mãos, mas às vezes sem entendimento, sabe? Então eu acho que é um tempo da gente crescer no entendimento daquilo que a gente está fazendo, sabe? Imagina só se a gente começar a perceber aquilo que o Espírito Santo está fazendo no meio das nossas reuniões, no meio dos nossos cultos, e a gente também entender essas posturas de adoração e começar a expressar de maneira consciente em adoração ao Senhor. Eu acho que seria incrível. Romanos 12 fala sobre isso, né? Do nosso culto racional. Então a gente responder como um sacrifício vivo ao Senhor em o nosso culto racional, sabe? Eu acho que seria incrível, assim. E a parada que eu sempre ouvi é que às vezes a pessoa tá ali cantando e tal, e alguém falava assim, ele tá adorando na alma, não é genuíno essa parada. Eu queria que você falasse sobre isso, sobre essa parada de... Adorar na alma. Adorar na alma, porque a galera vê isso com forma muito negativa. Porque digamos que pra adorar a Deus eu preciso ter um sentimento primeiro, ou tipo assim, ter um... Caraca, agora tô sentindo Deus, agora eu vou adorar a Deus da forma devida. Muito bom, O que eu acho é que tem que adorar... eu acho que tem que adorar na alma mesmo. Não tem... Ninguém deixa a alma em casa para ir pro culto. Sabe? Ninguém, hoje eu vou adorar a Deus em espírito e em verdade. Então eu tiro a alma, deixo pendurado no armário e vou pro culto para adorar. Não. Inclusive Davi ordena a alma dele para adorar. Sabe? O Salmo 103. Bendize a minha alma ao Senhor e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Então você não retira a sua alma para adorar. Você tem que instruir a sua alma a adorar o Senhor. Na verdade, se você pega Marcos 12:30, a instrução do próprio Jesus para amar ao Senhor ame ao Senhor com todo o seu coração, força, alma e entendimento. Mano, ou seja, são mente, a sua mente está envolvida em amar o Senhor,
o seu coração está envolvido em amar o Senhor, a sua força, o seu vigor está envolvido em amar o Senhor e as suas emoções, a sua alma está envolvida em amar o Senhor. Então vamos lá, essa balela de falar que a alma não está envolvida, não tem nada a ver. A alma tem que estar envolvida mesmo em amar o Senhor. A gente não tem que fazer essa separação. Eu acho que é uma capa de espiritualidade, assim, tipo assim, não sei o quê. A gente não precisa sentir algo para adorar a Deus. Não. A gente tem que obedecer a Bíblia. A Bíblia falou que tem que adorar e... Adora. É porque a parada da alma é uma visão muito dualista, né? Tipo assim, a alma não faz parte... Eu tenho uma alma e tenho um espírito e um é um e o outro é outro. Não. E não se converge. Só que a Bíblia fala em Gênesis que Deus soprou e o homem passou a ser alma. Ele não tem uma alma, ele é uma alma. Então não tem como a gente separar essas paradas, né? Tipo assim, não vou adorar a Deus na alma. Então, tipo assim, a gente não precisa sentir para adorar. Mas essa expressão de adoração nos leva a sentir algo e quando não sente? Porque tem culto que não vem. Não, mas você não precisa sentir. A adoração não tem a ver com um sentimento, sabe? Imagina, vamos lá. Você perdeu seu emprego hoje. Deus deixa de ser digno de ser adorado? Seu parente mais íntimo, seu pai, sua mãe faleceu. Deus deixou de ser bom? É óbvio que o nosso coração está muito apertado. Eu gosto de uma frase do Bill Johnson. Ele tem uma frase sobre adoração que ele fala: só existe um momento em que nós podemos louvar a Deus em meio à dor. É agora. Não existe. Depois, você já parou para pensar qual é o tipo de aroma de adoração que sobe quando nós louvamos a Deus em meio à dor hoje? Já parou para pensar como o inimigo fica confuso quando nós cantamos sobre a bondade de Deus, quando tudo está dando errado? Então, tipo, mano, Deus não muda. Deus não muda com as circunstâncias. Deus continua sendo bom, Deus continua sendo soberano sobre todas as coisas, Deus continua sendo imutável em seu trono, governando no seu trono. Deus continua no controle da nossa vida, inclusive. Então, a gente não precisa sentir, a gente precisa crer. E louvor, fé, é exigido de nós na adoração. Não tem como louvar sem fé. Você está cantando para alguém que você não vê. Sabe? É exigido fé de nós. Você já parou para... Não sei se já aconteceu com você, que você já cantou às vezes que você não está nem crendo. Muito. Já chegou num culto assim que, cara, você está desacreditado, tá tudo dando errado, e aí você chega num culto, e aí às vezes você começa a cantar baixinho. De repente, parece que vem uma explosão no seu peito. Daqui a pouco você está gritando, chorando, ou você está no chão. É porque aquilo é como se fosse revitalizando o seu coração, sabe? Enchendo o seu coração de fé. Mano, o louvor tem disso, sabe? É como também fosse uma meditação, sabe? Quando você... Isso já aconteceu com a gente. Uma vez a gente cantando na igreja aquela... You're never gonna let me down. Tu não me deixarás, tu és bom. Cara, tava zoado, tava sem grana, várias paradas acontecendo. Aí eu comecei a cantar. Tu não me deixarás jamais. Mano, aquilo ali me arrebentou no meio do culto. E aí eu voltei pra casa com
fé no meu coração, assim. E eu fui revigorado, crendo mais uma vez que o Senhor ia fazer, que eu não estava só. Mano, esse é o poder do louvor, assim, sabe? E não tem pra onde a gente fugir, mano. É incrível. É isso, cara. Obrigado Tamo por ter junto. vindo aí, por ter gravado sobre isso. A gente vai gravar, se Deus quiser, se você tem esse interesse. Eu quero muito gravar sobre adoração, falamos com os ministros, sobre como guiar a igreja em adoração, entendendo a igreja. Mas espero que você possa ter aproveitado. Então já se inscreve no canal. Tem outras conversas com outros amigos aí também. Tem vlog, tem ensino. Então tem muita coisa legal para você assistir. O Anderson tem música gravada no Spotify. Tem música que vai ser lançada. Tem 2 que estão para sair aí, né? As duas com clipes. Mas vai ser muito legal. Então tem várias canções, na verdade, que nem são gravadas. A nossa comunidade sempre tem gente que vem aqui no culto. Depois ficam dando mensagem, onde que eu acho essa música? Não tem gravado, mas aí já tá com o projeto para lançar. Então se você quer ouvir o Anderson, vai lá no Spotify dele, no YouTube. E ele também, não sei se você falou, você é empresário, né? Além de pastor. A gente tem uma loja com a temática de avivamento, a loja Restored, a loja dos escatocrentes, né? Camiseta Jesus Movement aí, que já rodou o Brasil. Então, você deve ter alguma, com certeza. Vai aparecer aqui na tela agora. Então, se você quiser conhecer a loja, tem algumas camisetas novas aí que a gente vai lançar por esses meses à frente. Então, segue a loja aí. Se você curte camisetas de avivamento ou tema de avivamento, acompanha a gente, tá bom? Vai estar o site Valeu. aí pra você ver aqui embaixo. Beleza? Então vou deixar aqui o Instagram dele também pra você ver. Curte, compartilha com seus amigos da igreja aí que vão também ser abençoados por esse tema. E é isso. Tamo junto. Valeu! Coisas inimagináveis, faça outra vez o que antes fez na história.